Entrevista com Dávila. Se há uma coisa que todas as democracias avançadas têm em comum, é a existência de uma burocracia competente e meritocrática capaz de garantir a prestação de serviço público de qualidade. Na segunda metade do século XIX, vários países iniciaram reformas administrativas para acabar com o nepotismo e sinecuras nas burocracias estatais e transformá-las num ente meritocrático, profissional, eficiente e apartidário. No Brasil, entretanto, a meritocracia inexiste na progressão de carreira dos servidores públicos e a elite do funcionalismo público goza de privilégios e regalias inexistentes em democracias avançadas. A aprovação da reforma administrativa é urgente. Trata-se de uma reforma moralizadora e meritocrática que valorizará o trabalho dos bons servidores, permitirá a ascensão da carreira por mérito e não mais pelo critério de tempo e serviço. E vai acabar com as regalias imorais, como os supersalários da elite do funcionalismo. A economista Ana Carla Abrão é uma das guerreiras que luta pela reforma administrativa e pelas reformas econômicas que o Brasil precisa para enfrentar e sair do atoleiro do baixo crescimento e combater esse Estado grande, caro e ineficiente, que é uma verdadeira âncora no pé do Brasil que trabalha, produz e empreende. Além de fazer uma carreira brilhante no setor privado em várias instituições financeiras e consultorias internacionais, Ana Carla exerceu cargos na administração pública, tanto no Banco Central como no comando da Secretaria da Fazenda do governo de Goiás. E Ana Carla é a nossa convidada hoje aqui no Entrevista com Dávila. Ana Carla, muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui hoje com você, com os telespectadores aqui da Jovem Pan e da Entrevista do Dávila. Ana Carla, vamos começar pela nossa grande batalha pela reforma administrativa. Fizemos um projeto incrível que uma hora a gente achou que ia dar atração, mas agora não tem nenhuma disposição política para caminhar com essa reforma, no momento em que o governo acaba de bater o recorde de 50 mil servidores comissionados. É um recorde mundial. Sim. Como é que a gente vai sair dessa enrascada e aprovar essa reforma administrativa que o bom servidor quer para valorizar a sua carreira? Felipe, eu acho que essa é uma agenda que a gente precisa avançar. Como você colocou aqui, a gente muitas vezes, inclusive, parece estar andando para trás nesse tema, né? Várias economias, todas as economias desenvolvidas do mundo já fizeram suas reformas administrativas, tendo em vista, inclusive, a importância do Estado para tudo que a gente imagina, para gerir as políticas públicas, para desenhar a política pública, implementá-las e, acima de tudo, né, para prover os serviços básicos de educação, saúde e segurança pública que a gente tanto precisa com qualidade. Então, essa é uma agenda difícil, é uma agenda que eu mesma estava me lembrando aqui, a gente começou a discutir há 16 anos atrás. E ela ameaça avançar, mas quando a gente olha todos os interesses envolvidos e os grupos que se mobilizam contrariamente, acabam evitando que ela avance. E como você colocou, o servidor público é o maior beneficiário, a grande massa de servidores públicos é justamente a maior beneficiária de uma reforma administrativa, além do cidadão. O cidadão brasileiro merece um Estado que seja mais eficiente, um Estado que entregue serviços de qualidade, mas, de fato, cada vez que a gente vê uma reforma colocada, esses grupos que são contrários, principalmente, né, e infelizmente, uma minoria, que é a elite do serviço público, que tem muitos privilégios, que tem benesses que nenhum trabalhador brasileiro tem, e nem mesmo a maior parte dos servidores públicos, eles se mobilizam contrariamente e a gente vê que a agenda não avança. Isso aconteceu já nos últimos 16 anos por 2 vezes. Tivemos a PEC 32, que eu mesma tenho várias críticas a ela, que foi uma primeira proposta de emenda constitucional. Temos agora um outro projeto de lei apresentado pelo deputado Pedro Paulo, mas, novamente, num ano pré-eleitoral e numa administração que não vê essa como uma reforma prioritária, é muito difícil avançar. Agora, como é que nós podemos fazer para mobilizar os bons servidores públicos? Porque, no fundo, eles são os maiores interessados nisso, além da população.
e não deixar que esse corporativismo, esse sindicalismo, que não representa os reais interesses desses bons servidores, ganhem sempre essa batalha no parlamento? Eu acho que o primeiro ponto é uma batalha de comunicação. E daí a minha crítica, inclusive, à PEC 32, que ela parte do fim da estabilidade. A estabilidade existe do funcionalismo público, né? Essa dificuldade, ou não chega a ser uma impossibilidade, mas essas restrições à demissão do servidor público estatutário, existe no mundo todo para proteger a burocracia contra eventuais capturas ou perseguições políticas e proteger a estabilidade da democracia nas alternâncias de poder. Então, ela existe, ela é um bem e ela deve ser, inclusive, valorizada. No caso do Brasil, a gente tem algumas discussões a serem feitas em função da amplitude da nossa estabilidade. Será que todo servidor público deveria ser estável? No mundo todo não é assim. Geralmente são aquelas carreiras de Estado. São as carreiras de Estado, que exercem algumas funções que são funções de Estado. Até a definição de função de Estado é difícil, mas ainda assim, todos os servidores públicos serem estáveis é digamos assim, uma extensão da estabilidade que não se observa no resto do mundo. Mas o nosso problema não está aí. O nosso problema está em vários outros pontos que a gente deveria atacar, porque a questão da estabilidade, daí voltando, né, na PEC 32, a questão da estabilidade, ela acaba se tornando o centro da discussão e evitando que a gente avance em temas que são temas menos polêmicos, menos difíceis de serem atingidos, de serem enfrentados e com impacto muito maior. Por exemplo, a questão das carreiras. O Brasil tem hoje um número enorme de carreiras. Isso no nível federal, são mais de 300 carreiras no nível federal, nos estados 100 carreiras, nos municípios dezenas de carreiras. Quando a gente soma isso, cada carreira é uma lei. Cada carreira cria benefícios, proteções, reservas de mercado. Então, você tem servidores que exercem a mesma atividade em 2 órgãos públicos e se um deles está sobrando gente, no outro está faltando, você não tem mobilidade porque aquele concurso, aquela carreira está especificamente voltado para aquele órgão e aquela atividade naquele órgão. Então, a gente precisa olhar para essa miríade, né, esse conjunto enorme de carreiras e racionalizar esse processo. A gente deveria ter, sim, as carreiras de Estado, as carreiras meio, as carreiras finalísticas que estão ali, né, no contato direto com o cidadão, mas possibilitar que esses servidores pudessem se mover, harmonizar o que são direitos, o que são obrigações do servidor público, uma lei de greve que seja, regulamentar uma lei de greve para evitar, inclusive, né, as pressões que a gente observa muitas vezes e que fazem com que um governador ou um prefeito tenha que ceder muitas vezes a barganhas que não fazem nenhum sentido. Então, existem várias outras coisas, né, vários outros ajustes que podem ser feitos numa reforma administrativa sem necessariamente discutir estabilidade que mobiliza todos os servidores. Então, tem questões que são distorções entre as carreiras, entre a elite e a grande massa de servidores, que são privilégios, férias de 60 dias nas carreiras jurídicas, punição, aposentadoria como punição. Então, a gente tem penduricalhos, tem questões ali, privilégios imorais, na verdade, que esse sim, eu acho que a gente consegue mobilizar a massa maior de servidores públicos, os supersalários. Mas quando a gente pega um item como a estabilidade, como o primeiro de uma reforma, aí você faz exatamente o contrário, porque você não consegue mobilizar aqueles que hoje estão prejudicados por um Estado que não investe em capacitação desse servidor, não investe na valorização desse servidor, não dá condições de trabalho adequadas para esse servidor. Então, o que a gente precisa é olhar para essas diversas carreiras, racionalizar essas carreiras e garantir que haja uma harmonização em relação ao que é privilégio, o que não é privilégio, o que é obrigação, o que não é obrigação. Um processo, um modelo de avaliação de desempenho, porque tem que trazer a meritocracia para dentro do Estado. E essa também é muitas vezes uma crítica que a gente ouve de mas isso é uma questão de setor privado, vocês querem transferir um modelo de setor privado para o setor público, isso não funciona. Todos os países do mundo
que tem um Estado bem avaliado pela sua população, tem modelos de avaliação de desempenho, tem diferenciação para aquele servidor que dá vida ali, dá alma para o trabalho dele, e ele vai ganhar bem, vai ser reconhecido e valorizado, diferentemente do servidor que eventualmente não está motivado, não está trabalhando e não está, né, ali com toda aquela efetividade. Então, todas essas questões, elas podem ser tratadas e devem ser tratadas para que a gente tenha um Estado capaz, um Estado que, de fato, entregue serviços públicos de qualidade para a população. Você tocou em 2 pontos que, na verdade, são comuns em todas as máquinas burocráticas e administrativas desses estados que prestam serviço público de qualidade, né? Chile fez, Singapura fez, Portugal fez, vários países fizeram. Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Todo mundo fez. Então, isso é comum, Sim. Que é a simplificação de carreiras e é a história de algum critério de mensuração de desempenho. Esses 2 pontos são fundamentais. E o bom servidor quer isso, porque o trabalho dele acaba não aparecendo, não se destacando, porque no fundo é tudo por tempo de serviço. Aí o competente e o incompetente pode chegar ao topo da carreira. Exato, você não tem diferenciação, todos chegam igualmente, no mesmo prazo, da mesma forma, ganham o mesmo, enquanto a gente sabe que tem uma diferenciação, tem aquele que de fato trabalha mais, que de fato se empenha mais. E como você colocou, Felipe, são 2 pontos, é a racionalização de carreiras e avaliação de desempenho. Se a gente avançar nesses 2 temas, já se promove uma mudança cultural no serviço público. Eu digo sempre que a reforma administrativa, ela não é uma mudança de chave, não é como a reforma da Previdência, que você muda parâmetros de contribuição, muda os parâmetros de idade mínima de aposentadoria e no dia seguinte as coisas estão funcionando. Não, a reforma do Estado, ela precisa de mudanças culturais no funcionamento da máquina pública. E esses 2 mecanismos, que são carreiras mais uniformes, mais harmonizadas, que evitem progressões automáticas ou por tempo de serviço, junto com o modelo de avaliação de desempenho que insira a meritocracia, valorize o servidor, essas 2 coisas, inclusive, vão dar espaço para que haja investimento no capital humano, que a gente sabe que as pessoas entram por concursos, os concursos são super competitivos, são pessoas de muita qualidade do ponto de vista de capital humano, mas que chegam lá dentro, além dos incentivos, que são baixos, até por causa disso, se você trabalha ou não trabalha, você vai ganhar do mesmo jeito, você vai ser promovido do mesmo jeito, mas além disso, à medida que o tempo passa, não tem investimento em capacitação das pessoas, não tem investimento na valorização desse capital humano. Então, é isso que a gente precisa. E é interessante porque, recentemente, foi publicado um livro, a London School of Economics publicou um livro sobre um novo consenso, que é o Consenso de Londres, e ele traz lá, ao contrário, né, do consenso de Washington, que pensou sempre, né, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista macro, o Consenso de Londres traz mecanismos microeconômicos ou princípios microeconômicos para que a gente tenha países mais desenvolvidos, redução de desigualdade. E um deles é a capacidade do Estado. Ou seja, a gente precisa investir na capacidade de ter um Estado que desempenhe o seu papel. Porque o setor privado não consegue fazer sozinho. E mais, o setor público não pode atrapalhar o setor privado. E, infelizmente, hoje a gente tem um Estado que não só não é alavanca, mas que muitas vezes é um empecilho para que o setor privado se desenvolva e aumente a sua produtividade. Por outro lado, nós temos algumas ilhas de excelência. Temos. Por exemplo, Banco Central, Ministério da Fazenda, o próprio Itamaraty, são lugares que criam uma burocracia muito de gente comprometida, qualificada e sem esses vícios da burocracia. Como é que a gente pode aproveitar esses bons exemplos para, na verdade, espelhar uma reforma administrativa para falar assim, bom, por que nós não seguimos os bons exemplos da própria burocracia que existe no Brasil hoje? Existe, que é referência mundial. O Banco Central é um regulador hoje que é respeitado no mundo todo, Felipe, e que tem um corpo técnico que lançou o PIX, lançou o Open Finance, a gente, né, vai falar sobre isso, mas, de fato, é um corpo técnico de excelência, mas que hoje sofre os impactos de uma crise fiscal, sofre os impactos da falta de recursos, de um modelo operacional que não sobra recursos para investir nesse capital humano que está lá,
faltam pessoas, não tem concurso, ou quando tem concurso são poucas pessoas que são enviadas para lá. Então, a gente está justamente no outro ponto, né? A gente tem, sim, exemplos de grandes, né, corpos burocráticos muito eficientes, mas que hoje estão sofrendo justamente por um modelo operacional que, quer seja direto ou indiretamente, acaba impactando a operação desses, né, e desses órgãos que são de extrema relevância para o mercado financeiro brasileiro e, portanto, para a economia brasileira como um todo. E a gente fica dependendo de heróis que estão lá trabalhando, estão lá fazendo uma revolução tecnológica financeira, promovendo o Brasil lá fora, mas que estão cada vez mais com menos, né, estão sofrendo cada vez mais com esse modelo operacional que não ajuda no desenvolvimento desse corpo burocrático. O Roberto Campos Neto esteve aqui na entrevista com o Dávila e ele dizia que se não tivesse uma mudança na remuneração da carreira do Banco Central, toda hora ele estava perdendo gente para o mercado, porque você não consegue reter talentos, né? Então, como é importante essa valorização, inclusive, para remunerar melhor os bons servidores. Reter os bons servidores e oxigenar e trazer mais gente para a máquina. Então, isso é muito importante. E de fato, assim, chega uma hora que você começa a perder oxigênio nesses, né, também nesses órgãos. E a gente observa isso na CVM, observa isso no Banco Central, que estão nessa luta, inclusive, por um pedaço maior do orçamento que hoje sabemos... Infelizmente, tem muitos donos e acaba não sobrando justamente orçamento público para onde a gente realmente deveria estar direcionando. Aliás, o governo já anunciou que em 2027, 100% do orçamento vai ser para despesas correntes e benefícios, porque não há mais espaço para... Vai ser zero do investimento público e, inclusive, as emendas vão acabar, porque não vai acabar não sobrando dinheiro para as emendas parlamentares. Exato, porque a gente está num processo, né, de deterioração da capacidade de usar o orçamento como instrumento de gestão. Assim, na minha opinião, hoje, o nosso maior gargalo, nossa maior prioridade deveria ser o resgate do orçamento público. O orçamento é um instrumento de gestão. Quando as pessoas têm os seus orçamentos domésticos, os orçamentos das suas empresas, e elas sabem que é a partir do orçamento que você define prioridades, que você define eficiência, que você define o resultado. No Brasil, a gente tem um orçamento que está completamente refém de grupos de interesse, cada um tem o seu pedaço do orçamento. E isso vai consumindo qualquer margem de investimento, de praticar políticas que, de fato, impactem positivamente o desenvolvimento e o crescimento do país. Talvez isso seja o maior retrato da degeneração fiscal do Brasil, né? Tratar o orçamento como uma peça de ficção. O orçamento não é para valer, é atrasado, várias coisas você tira do orçamento para fingir que está atingindo meta. Exato. Esse descuidado com o orçamento é realmente uma coisa muito importante. Mas como é que a gente pode consertar isso? É apelar para um orçamento base zero? É fazer um orçamento impositivo? Como é que o orçamento pode se tornar uma peça central das preferências do país, de suas políticas públicas? Felipe, tem uma prática que também hoje é adotada nos países desenvolvidos todos da OECD, que é a prática da revisão de gastos, né? O chamado Spending Review em inglês. O Spending Review, o que ele faz? É quase um orçamento base zero. Ele exige que o grupo que trabalha o orçamento em conjunto com todo o governo, então os ministros, as diversas áreas, primeiro, defina-se prioridades e que cada área, ao trazer a sua prioridade, ela tem que estar alinhada com o que é a prioridade que a eleição definiu como as prioridades, né? Já parte daí, a gente precisa fazer um debate, né, prévio para saber justamente cada candidato quais são as suas prioridades. Mas a partir, né, na elaboração do orçamento, cada linha do orçamento é revista. As políticas públicas são avaliadas do ponto de vista do seu impacto e o que não gera impacto tem que ser descontinuado. O que não está alinhado com as prioridades, que são as prioridades que a população elege na eleição, né, numa plataforma de governo que é vitoriosa, precisa ser revisto ou descontinuado. No Brasil, a gente não revê política pública, a gente não descontinua a política pública, na verdade, a gente nem as avalia. E o que precisa é justamente partir daí. E esse processo de spending review nem se fala, nem se usa para cortar gastos necessariamente, mas para alocar de uma forma mais eficiente e alinhada com o que é prioridade. A
prioridade é o quê? É reduzir a desigualdade? A prioridade é melhorar a educação? Vamos garantir que as políticas, não só o quinhão de dinheiro, mas as políticas que estão sendo desenhadas e implementadas, estão gerando esse impacto? Não estão? A gente precisa rever. A gente precisa tirar dinheiro de lá. Porque você vê, mesmo assim, ninguém tem dúvida que a educação é uma prioridade. Não existe dúvida, num país como o Brasil, se a gente não melhorar a qualidade da educação, principalmente a educação básica, a gente não vai sair do lugar. A gente está condenando gerações e gerações de pessoas, né, que têm menos oportunidade a terem menos oportunidade ainda e seus filhos menos do que eles e assim sucessivamente. Mas as políticas que nós temos hoje de educação, elas estão gerando esse resultado? Apesar de continuarmos aumentando o volume de recursos na educação. Então, não se trata de, não, vamos reduzir o volume, não se trata disso, mas vamos rever essas políticas, avaliar o seu impacto, ajustar o que precisa ser ajustado, e enquanto isso não acontecer, a gente não vai nem colocar mais dinheiro nem menos, mas vamos ajustar para que a gente olhe para o impacto e não necessariamente para o volume de recursos. E esse impacto tem a ver com o aprendizado do aluno. O aprendizado tem que ser isso. Exatamente. Não o dinheiro que se perde para sustentar a máquina da educação. Exato. Como é que o seu aluno está aprendendo ou não na ponta? E começa daí. Qual é o resultado que a gente está buscando? É o aluno sair ao fim da sua educação básica sabendo pelo menos português e matemática. E a gente sabe que nem aí a gente está, né? Agora, Ana Carla, essa história do orçamento, ela me parece fundamental. Um dos grandes problemas do Brasil hoje é que mesmo se hoje nós elegermos um presidente com as ideias certas e bem intencionado em 2026, nós estamos falando que 90% do orçamento está engessado. Pois é. Então como é que nós vamos desengessar o orçamento? Como é que dá? Nós temos que aprovar uma medida para desconstitucionalizar gasto público? O que nós temos que fazer para desatar esse nó? Porque senão até um bom presidente vai ter enorme dificuldade em fazer os cortes que nós precisamos. Eu acho que vai ter dificuldade, até porque o orçamento também está tão capturado pelo Congresso hoje que é difícil hoje, né, o Executivo agir nessa direção. E por isso que a gente vai precisar de um pacto para rever esse orçamento e as bases desse orçamento. Acho que tem 2 pontos aqui, Felipe. O primeiro é que, sim, hoje o orçamento, quase todo ele está vinculado. Então, tem muito pouco gasto discricionário e cada vez menos, como você colocou aqui, chega uma hora que 100% do orçamento já tá direcionado. A revisão de gastos ajuda nesse processo, porque não necessariamente um gasto que é obrigatório, ele não pode ser otimizado. Ele é obrigatório, mas a gente pode otimizar e, portanto, garantir que, por exemplo, entre gasto corrente e investimento, na mesma linha a mesma área, eu consigo fazer uma alocação mais eficiente. Então, tem essa parte que ataca um pedaço do problema, um pedaço pequeno, mas ataca. Agora, tem as discussões difíceis que vão ter que ser feitas. O que a gente desconstitucionaliza, o que a gente desvincula, quais são as novas reformas que precisam ser feitas, mais uma da Previdência, uma reforma do Estado que não é fiscal, mas ela, de alguma maneira, vai garantir um Estado mais eficiente, que vai precisar, talvez, de um número menor de servidores públicos, e eventualmente até melhor remunerados, mas mais eficientes. Então, acho que essas são as discussões. É um pacote de medidas que a gente precisa para reconstruir essa peça, que é uma peça tão importante que é a peça orçamentária. O presidente da Argentina, Javier Milei, ele falou uma coisa muito interessante, que acabou a época de reformas graduais na América Latina, que nós temos de ter coragem para fazer as grandes reformas. E o único jeito de aprovar as grandes reformas é desarticular os lobbies que capturaram o Estado. E por isso que ele enviou 600 medidas para o Congresso, e o Congresso não sabia quais daquelas 600 medidas eram as prioritárias, e isso possibilitou que ele aprovasse reformas drásticas que chegaram a cortar. Não era 4% do orçamento, é 4% do PIB, né? É um tamanho gigantesco. Você acha que essa é a estratégia que o Brasil precisa seguir? Felipe, o novo presidente? Essa é uma excelente pergunta, porque às vezes eu fico me questionando, né? O Brasil, a gente está há tantos anos, né, perdendo oportunidades de fazer reformas relevantes, estruturais, e eu às vezes me pergunto justamente isso, né? Será que a gente vai precisar chegar no ponto da Argentina, que chegou, né, muito próximo do colapso, para que ações necessárias pudessem ser tomadas, né, a partir do apoio da população, da eleição, né, do Milei? Eu espero que não.
eu espero que a gente seja capaz de, né, à medida que fique claro que a gente precisa avançar em reformas, mesmo que de forma gradual, mas pelo menos avançar nas reformas importantes, a gente consiga. A gente fez isso em algumas janelas. Quando a gente olha a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, elas aconteceram. O processo de privatização lá atrás, a própria criação, né, de todo o arcabouço fiscal, todo o arcabouço institucional de metas para a inflação. Então, a gente teve janelas, e janelas em situações políticas muito adversas. Né? O próprio governo Temer, que teve ali 18 meses em que reformas muito importantes foram aprovadas. Então, eu ainda guardo um otimismo de acreditar que, com um bom debate, com clareza em propostas, porque também já tem algumas eleições que a gente não debate propostas, né? E você, como candidato, né, que foi à presidência, que trazia justamente esse discurso de vamos discutir propostas, o país precisa disso. Então, o meu otimismo é que eu acho que a gente é capaz de fazer isso, de resgatar esse debate de o que precisa ser feito, por que precisa ser feito e, eventualmente, conseguir avançar sem uma grande ruptura. Ana Carla, você que está no setor privado, teve uma atuação pública importante. Este ano de 2026, uma coisa fundamental é a mobilização da sociedade civil. Uma das coisas que mais me entristecem no Brasil hoje é a apatia cívica. Existe uma certa apatia cívica e um certo cinismo em relação à política que dificulta essa mobilização da sociedade civil em torno dos temas importantes. O que nós podemos fazer para mobilizar a sociedade civil em torno dessa agenda, principalmente as associações de classe, né? Fiesp, Fierj, Associação do Comercial, tem tantas, OAB, tantas instituições importantes para colocar o dedo na ferida e despertar a discussão dessas grandes reformas que o Brasil precisa enfrentar neste ano eleitoral, que é o ano onde essa discussão precisa ocorrer. Felipe, eu, assim, tô como você, assim, eu olho e falo, nós temos um país que precisa de reformas, nós temos diagnósticos que são, inclusive, repetidos. A cada 4 anos a gente traz os mesmos diagnósticos, a cada 4 anos a gente faz livros de propostas de reformas, mas enquanto a sociedade civil não se mobilizar de fato em torno do que precisa ser feito, eu concordo com você que a gente tem muita dificuldade de avançar. Porque a gente olha para o Congresso, né, quando a gente diz, não, esse Congresso é um Congresso que está desconectado das necessidades, né, da população, mas quando as pessoas vão para a rua, viu, com a PEC da blindagem, a própria reforma da Previdência, quando as pessoas vão para a rua, os políticos se mobilizam, eles ouvem, eles entendem que existe um clamor ali da sociedade numa direção ou na outra. E eu acho que é isso que falta. E a gente está, né, às vésperas de um ano eleitoral, eu acho que esse é o momento, né, de fazer essa mobilização, de buscar essas entidades representativas para que elas convirjam em torno de uma agenda. Tem alguns, de novo, né, como em cada 4 anos, tem livros que vão sair agora de propostas, e a ideia é justamente a gente chamar a atenção para a necessidade da população, das entidades, né, de representativas se mobilizarem, porque o país não pode chegar num ponto de ruptura. A gente não precisa. É um país que tem condições, tem diagnóstico, tem pessoas competentes para fazerem as reformas que a gente precisa. Mas, para isso, estou 100% com você. Se a sociedade civil não se mobiliza, a gente vai passar mais uma eleição, eventualmente lá debatendo costumes, debatendo direita, esquerda, polarizado, sem agenda, que é a agenda importante, de fato, sendo debatida e sendo analisada e sendo escolhida. Mas a gente precisa debater a agenda. Agora, nós vivemos um paradoxo hoje, né? Porque este medo de agir civicamente tem muito a ver com a insegurança do país, a insegurança jurídica. Então, todo mundo vai falar, vou fazer, depois vão retalhar em cima de mim, vai ver Receita Federal por cima da minha empresa, porque eu disse uma coisa... Então, assim, tem uma coisa muito arbitrária e policialesca no ar no Brasil, que é muito ruim. Nós nunca tivemos isso na dimensão hoje que vivemos no Brasil. E isso, por outro lado, o paradoxo é que aumenta o fisiologismo e a corrupção. Sim. Então, como sair disso? Como é que podemos
nos juntar como classes organizadas, eu digo, não precisa ser o indivíduo, porque o indivíduo não quer ir para o martírio, mas as classes organizadas, né, as associações de classe precisam agir. O que nós podemos fazer? Você está dando alguma dica lá na B3, algum outro lugar? Como é que a gente faz para agir? Mas eu acho que a gente precisa se engajar em alguma entidade. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Se a gente está engajado numa entidade, a gente tira esse individualismo do processo. Eu acho que atenua um pouco essa questão de, não, é o fulano que é dono dessa empresa, ou que tem eventualmente, né, está nesse setor específico, está defendendo seus interesses. Então, eu acho que o engajamento é o primeiro passo, sabe, Felipe? E eu acho que, principalmente, eu acho que a nossa geração demorou a se engajar. Você, né, como líder do CLP, sabe disso, porque você começou ali um processo, né, que não existia e que mobilizou as pessoas, mas se não fosse a sua liderança ali naquele momento dizendo a gente precisa de uma entidade como o CLP para a gente discutir o Estado brasileiro, discutir gestão pública, não existiria, porque nós fomos uma geração que a gente pensava, deixa eu me formar, eu vou para o mercado financeiro, vou ganhar dinheiro, vou fazer a minha parte dessa forma, contribuindo por meio de uma empresa. E eu acho que está muito claro que isso não é suficiente. A gente tem que se engajar, tem que ter uma voz coletiva dentro do que a gente acredita, dentro de uma entidade, né, de uma representação com a qual você se identifica. Mas tem que ser coletiva. Tem que ter um movimento, que é um movimento que, fora, né, das questões mais ideológicas, vai debater ideias, vai dizer, eu acredito que isso aqui funcione, vamos testar? E engajar as pessoas. Então, eu acho que o que falta, e talvez as gerações mais novas, né, os nossos filhos, sejam um pouco mais engajados do que fomos. Então, por isso que eu digo que eu sou otimista, porque eu acho que esse é um movimento de engajamento da população e que tem que partir dessa coletividade. A gente tem que ser capaz de se engajar numa causa, de se engajar numa entidade que vai ser essa voz plural, como a CLP, como o Renova. A gente tem vários exemplos aí de sucesso que acabam sendo um canal, além das entidades de classe, sim, a Fiesp, né? A gente pode citar várias aqui, cada uma com a sua identidade, cada uma com a sua representação, mas que certamente, eu vou me lembrar de algo que você dizia para mim, tem sempre uma convergência entre o que é viável politicamente e o que precisa ser feito. Vamos trabalhar nessa convergência. Eu tenho certeza que a gente encontra coisas importantes aí. Então, a primeira coisa é se engajar. Segunda coisa, como enfrentar esse momento de enorme turbulência do ano de 2026. Afinal de contas, é um ano de eleição, sim. É um ano de baixo crescimento. Juro alto ainda. Juro alto ainda, inadimplência recorde das empresas e dos indivíduos. A questão da segurança pública sendo um problema enorme. Exato. E a insegurança jurídica. Como fazer essa... E a questão fiscal, que só piora. Bom, essa não tem jeito, essa aí o governo não vai fazer nada, a gente já sabe. Mas como fazer essa travessia nesse ano de 2026 e, evidentemente, esperando uma mudança política a partir de 2027? Sabe que, nesse caso também, eu acho que o fato da gente ter hoje um leque de problemas muito profundos vai fazer com que a gente eleja quais são os problemas principais. E aí eu acho que a gente tem mais chance de debater ideias e propostas. Segurança pública é um problema central. Se a gente passar essa eleição presidencial sem discutir segurança pública, aí realmente eu vou dizer, não é possível, né? Como é que a gente avança numa solução? Então, eu acho que começa daí, sabe, Felipe? O fato da gente ter um ano difícil é melhor, na minha visão. Não dá para esconder para debaixo do tapete. Exato, não dá para dizer que o problema não existe, porque ele está, né, ele tá aí. E ano que vem, realmente, a gente tem um impacto, né, de um ciclo de aperto monetário longo e bastante profundo. A gente tem a questão de segurança pública, a gente tem a questão, né, do parafiscal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois como é que paga essa conta. Então, por esse lado, eu acho que é positivo ser um
ruim, assim, um ano difícil, desafiador. Porque quando é um ano muito bom, muito favorável, a gente tende a achar que tá tudo bem. Então, eu acho que esse é um fator, por um lado, machuca, por outro lado, acorda e desperta essa necessidade do debate. Cria esse senso de urgência, que é tão importante para debater as questões difíceis. E de prioridade, né? A gente vai debater o que, de fato, está machucando e que a gente não consegue esconder, ou a gente vai ficar debatendo coisas menores. E, Ana Carla, você tem uma grande trajetória nesse setor financeiro, até agora como CEO da Open Finance, e uma das questões centrais é o custo do crédito no Brasil, que é gigantesco. Sim. Nós sabemos que isso é fruto de uma irresponsabilidade fiscal ímpar no país, que acaba fazendo com que o Banco Central, infelizmente, tenha que transformar a taxa de juros nesse grande instrumento para frear parte dessa insanidade fiscal que é o Brasil hoje. Mas isso afeta diretamente todos os brasileiros, né? Nós temos recorde de inadimplência em pessoa física, recorde de inadimplência nas empresas e parte da Open Finance, eu queria que você contasse um pouco, pode ajudar a baratear o crédito para as pessoas, porque as informações passam a ser mais confiáveis nesse compartilhamento e você sabe discernir um pouco quem são os bons tomadores de recurso aliás, aprovamos uma bela medida há pouco, né, que foi a história de acabar com o devedor contumaz, que era um escândalo. Sim, exatamente. Também, né? Então, conta um pouco para a gente dessa história do Open Finance, como é que isso pode impactar a redução do custo do crédito para a pessoa que toma crédito na ponta? Não, perfeito, até porque assim, eu falo que, né, a gente tem grandes desafios, a gente estava conversando antes de começar o programa, né, Felipe, o Brasil tem grandes desafios, tem coisas que a gente olha e fala assim, a gente não consegue resolver, mas tem agendas positivas também. O Open Finance é uma agenda muito positiva e que nos coloca hoje como uma referência global. A gente tem que lembrar que o setor financeiro brasileiro sempre foi uma referência, até uma herança dos tempos de inflação, sempre foi um setor financeiro muito capitalizado, muito eficiente, muito inovador. Mas a partir, talvez ali do final dos anos 90, houve uma agenda do Banco Central no sentido de olhar para esse sistema financeiro e falar, bom, qual é o próximo passo que a gente precisa dar? E isso começou em 99 com um projeto chamado Juros e Spread Bancário, que vinha justamente para olhar para o crédito e dizer a gente precisa de um crédito mais democrático, a gente precisa de um crédito mais barato, a gente precisa de um crédito, volumes de crédito maiores. Então essa é uma agenda que começou em 99. Ali junto com a instauração do regime de metas para a inflação, em que o Banco Central olhou para o canal de crédito e disse, bom, a gente está aqui estabelecendo uma estrutura, né, de combate à inflação, mas a gente precisa ter um canal de crédito que funcione adequadamente. Esse canal não está funcionando muito bem. E essa agenda começou lá e ela percolou todos esses anos. Diferentes governos, de diferentes lados ideológicos, de diferentes posições políticas, vários presidentes do Banco Central, e ela veio avançando. E culminou no PIX e no Open Finance, que foram, né, duas agendas super importantes que o Banco Central lançou em 2020, né, fez 5 anos agora. O PIX é o lado mais popular e conhecido dessa agenda, que é um produto, é muito fácil de usar e a adesão foi um sucesso. O Open Finance começou em 2020 e é uma infraestrutura de mercado. O que isso significa? O Open Finance são conexões entre as diversas instituições financeiras que garantem que as pessoas possam compartilhar suas informações entre essas instituições de uma forma segura, de uma forma padronizada, de uma forma simples. E por que o Banco Central idealizou isso lá atrás? Quando você tinha toda a sua vida financeira concentrada numa instituição só, essa instituição te conhecia mais do que ninguém. E ela, claro, podia te oferecer um crédito melhor, te oferecer, né, produtos melhores, mas podia ser que uma outra instituição, se te conhecesse tão bem quanto, ela podia te oferecer um crédito mais barato, um outro produto financeiro, porque essa competição é muito benéfica. Você não estava refém de uma única instituição, você não fica refém de uma única instituição porque é a única que te conhece. Essa infraestrutura, o Open Finance, ela faz com que os bancos tenham que conversar entre si, porque se você, cliente, quer ouvir uma outra instituição que nunca
com a qual você nunca se relacionou financeiramente, para ver o que ela tem para te oferecer, você diz para o seu banco original, manda as minhas informações para esse banco. Então, primeiro, é uma opção do cliente, só compartilha as informações quem quer, mas, na verdade, a gente transfere esse poder para o cliente. Antes, esse poder estava com a instituição. As suas informações você não conseguia acessar. Agora, você pode acessá-las e pode compartilhar com quem você quiser. Isso começou em 2020. Hoje, já é o maior sistema de compartilhamento de dados do mundo. A gente tem... Acabamos de completar agora 8 bilhões de chamadas de compartilhamento de dados por semana no Open Finance brasileiro. São mais de 700 instituições participantes, 86 milhões de compartilhamentos, né, de contas conectadas. Então, pessoas que conectaram suas contas, a gente está falando de 86 milhões. E isso já tem dado impacto de redução de crédito, porque uma instituição é capaz, por exemplo, de ver o crédito que... Você tem um crédito numa instituição A e você compartilha os seus dados com a instituição B, essa instituição B, ela consegue ver o empréstimo que você tem no banco original e te dá condições melhores para você transferir o seu crédito para essa outra instituição. Isso vale também não só para crédito, mas para investimentos, isso vale para as contas correntes, você consegue ver o saldo das suas diversas contas numa única instituição. Então, tem várias funcionalidades que vão acontecendo a partir do Open Finance. Isso gera mais competição, isso gera um poder para o cliente que ele não tinha antes de usar uma informação que é super valiosa, que é a sua informação financeira, em seu próprio benefício, porque por mais que a instituição olhasse para o cliente e dissesse, não, eu vou oferecer para ele o melhor, mas, na verdade, ela podia sempre oferecer aquilo que era melhor para ela própria, né? Agora você consegue fazer essas pesquisas e ouvir várias opções. Então, tanto é que a gente tem lá, né, informações e pesquisas que mostram que o brasileiro médio hoje tem 5 contas. Porque tem instituições de pagamento, porque tem cartão de crédito, tem conta poupança, tem conta corrente, tem uma carteira que você utiliza para pagar por Pix por aproximação. Todas essas inovações, de alguma forma, estão vinculadas ao Pix e ao Open Finance, que se conectaram e hoje fazem com que as funcionalidades, a forma de você se relacionar financeiramente com essas instituições financeiras que não necessariamente são um banco tradicional como a gente conhecia lá fora, lá atrás, você consiga consumir o melhor, aquilo que melhor, mais te beneficia em cada uma das instituições, mas de uma forma que você consiga gerenciar, porque senão também você começa a fragmentar demais, mas o Open Finance permite que você consolide tudo isso e faça as suas melhores escolhas. Então, isso deve diminuir muito o spread bancário. Se todo mundo aderir a isso, vai começar a reduzir os spreads, né? Então... E a gente já tem evidências de algumas instituições que, para o seu conjunto de clientes, reduziram a taxa média de forma bastante significativa. Agora, na Associação Open Finance, a gente vai começar a fazer avaliações de impacto. A associação é nova, a gente começou em março, ela foi criada em março por resolução do Banco Central, e a gente criou uma área, que é uma área de avaliação de impacto das medidas que estão avançando, dos produtos que estão avançando, até para mostrar quanto que a gente já reduziu de spread, porque, de novo, assim, a gente começou essa agenda em 99, ela chegou até aqui, e essa é a beleza da consistência institucional, né, Felipe? Porque o Banco Central veio com essa agenda ao longo de 30 anos e veio de forma muito consistente avançando nessa agenda. Então, é o que eu digo, a solidez institucional permite que políticas públicas, políticas de Estado avancem e gerem um impacto que a gente, lá atrás, quando idealizou essa política, gostaria que ela gerasse, mas isso requer muitas vezes tempo, requer avanços tecnológicos que não estavam disponíveis na época e hoje estão. Então, agora é a hora de medir esses impactos, fazer os ajustes que eventualmente sejam necessários, mas é um exemplo de que reformas importantes podem acontecer desde que você tenha essa consistência e essa solidez institucional
que às vezes no Brasil a gente tropeça. E você tocou num ponto fundamental, né? Grande parte do êxito das políticas públicas no Brasil é continuidade. É você não jogar fora a experiência passada, não engavetar, mas é continuidade. É um constante aprimoramento para que nós possamos chegar ao PIX, ao Open Finance, etc. Que é uma bela lição, né? Descontinuidade de política pública é um dos maiores desastres que existe no Brasil hoje, né? É um desperdício. É um desperdício. Você joga aprendizado, fora. Erros e acertos e do que deu certo, o que precisa ser melhorado. É isso. Agora, uma coisa importante no setor financeiro no Brasil, e você conhece isso muito bem, é justamente um setor que desde a época da inflação foi sempre muito avant-garde na área de tecnologia. A tecnologia sempre teve um componente importante na guerra contra a inflação e agora nesses produtos como o Open Finance, como a questão do PIX, etc. Você acredita que a digitalização de dados é algo fundamental para reduzir o tamanho do Estado, melhorar a eficiência de política pública e combater a corrupção? Com certeza, Felipe. Quando a gente coloca a inteligência artificial nessa equação, então, não tem outro caminho. Porque hoje os ganhos de produtividade que todas as soluções de inteligência artificial permitem, eles também estão muito vinculados ao fato de que você tem uma massa de informação muito grande. Se não formos capazes de digitalizar os processos do Estado, os processos da máquina pública, essa ferramenta que é fundamental, porque ela prescinde de duas coisas: informação, grandes massas de dados e uma plataforma digital que permita que essas informações sejam organizadas e disponibilizadas. Se não formos capazes de fazer isso, a gente, mais uma vez, vai perder a oportunidade de avançar do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista das melhores soluções, das melhores políticas públicas. E daí porque a reforma do Estado também é tão importante. A gente precisa ser capaz de atrair pessoas que são capazes, inclusive, de construir esse Estado, que é um Estado mais digital. A gente tem que retê-las, considerando que o mercado hoje está sempre buscando pessoas na área de tecnologia, e a gente tem que ser capaz de investir. E sem recursos, com essa crise fiscal e com esses orçamentos tão apertados para órgãos importantes, como é o caso do Banco Central e CVM, a gente perde a oportunidade de avançar nessa direção. Mas precisa de dados, precisa de digitalização, precisa de uma plataforma que seja capaz de usar o potencial da inteligência artificial que já está no dia a dia das pessoas. No dia a dia. Ana Carla, se os presidenciáveis lhe procurarem agora para pedir conselhos, que conselho você daria, por exemplo, para aprovarmos uma reforma administrativa? O que você diria para os presidenciáveis? Olha, se você quiser realmente aprovar a reforma administrativa, você precisa fazer isso. Acho que a primeira coisa, ele precisa estar 100% convencido, porque essa é uma batalha que exige comunicação, que exige força política, que exige capital político. Então, a primeira coisa que eu digo, se o presidenciável, não acreditar que essa é uma reforma prioritária, ela não irá caminhar. E a gente tem exemplos disso recentes. Então, a primeira coisa, eu testaria se realmente eles ou ela estão comprometidos em... Quanto ele está disposto a gastar do capital político para aprovar a reforma? Exato. E mais, Felipe, é uma batalha de comunicação, a reforma administrativa. A gente tem que tirar da cabeça, primeiro do servidor, que é uma perseguição, que é para cortar salário do servidor público, que é para demitir todo mundo. Então, o capital político do próximo presidente ou da próxima presidente que, de fato, acreditar na reforma, ele também vai ter que ser exercido no discurso, na retórica, no convencimento da sociedade de que essa é uma reforma para o bem da sociedade e para o bem do servidor. Então, eu acho que esses são os dois pontos principais. E o terceiro ponto, que conversa, inclusive, com o segundo, é que eu acho que as pessoas ainda não capturaram totalmente o conceito da reforma administrativa. A reforma administrativa é um instrumento de redução de desigualdade. E quando eu falo isso, as pessoas falam, como assim redução de desigualdade?
só conseguiremos realmente combater a desigualdade social desse país quando o Estado for capaz de gerar oportunidades melhores para quem precisa. E quem precisa do Estado são as pessoas, os filhos, né, das pessoas que estão numa escola pública e que precisam de qualidade de ensino, são as pessoas que usam o SUS e que precisam de qualidade de vida, são as pessoas cujos filhos estão sendo capturados pelo crime organizado. Então, a gente precisa de segurança pública efetiva para que essas pessoas, essas crianças, esses jovens, essas famílias tenham uma chance na vida de progredirem. Isso é o Estado, isso é a capacidade do Estado. E o Estado precisa ser reformado para conseguir entregar isso, porque esse Estado que está aí não irá fazer. O segundo ponto que esse presidencial eu gostaria de escutar de você é o que precisa fazer para resolver a dramática situação fiscal do Brasil. Eu começaria com um programa de spending review, chamaria os ministros todos. Você sabe que a Inglaterra fez lá atrás, com o Cameron, fez uma grande reforma fiscal, que inclusive a reforma administrativa foi parte, nesse caso, da reforma fiscal que pós-2008, a Inglaterra estava à beira do colapso, fez uma grande reforma fiscal que começou justamente com um núcleo do governo fazendo um programa de revisão de gastos e chamando cada ministro para esse grupo para que, linha a linha do seu orçamento, ele pudesse fazer a defesa de por que ele precisava daquele valor e qual era o impacto daquela política que ele estava defendendo. Eu acho que a gente precisa disso. Parece, né, quando a gente pensa, né, do ponto de vista, inclusive político, das complexidades e dos interesses envolvidos, a gente tende a dizer, isso é muito simples, não vai funcionar no Brasil. Mas a gente precisa tentar. E precisa trazer os mandatários públicos para essa discussão, para que eles próprios entendam e sejam capazes de defender o que eles estão fazendo. E tenho certeza que se a gente fizer isso linha a linha, a gente tem mais aliados do que detratores para buscar uma solução fiscal que seja mais estrutural. Ou seja, acabar com a ficção do orçamento, agora o orçamento é para valer. É para valer, vem aqui e me diz, por que você está pedindo X milhões de reais aqui, ou R$1 bilhão para esse programa? Você entende o que esse programa faz? Você entende o impacto que ele está tendo? Quem que ele está beneficiando? Ele está beneficiando a população ou ele está beneficiando alguém? Então, eu acho que essa discussão precisa ser feita e a gente não faz. E o terceiro ponto é o que o Brasil precisa fazer para se inserir na economia global. Cada vez mais nós continuamos com uma economia absolutamente fechada, insignificante no comércio internacional. E agora, com essa grande mudança geopolítica, da criação dos nearshoring, friendshoring, a gente tem uma enorme oportunidade. O que nós temos de fazer? Como é que você aconselharia o presidenciável? Eu acho que a gente precisa, porque é interessante, eu falo que a reforma administrativa, né, eu já estou aí há 3 eleições defendendo a reforma administrativa. Tem uma reforma, tem uma política, na verdade, que o Brasil nunca foi capaz de abraçar de forma séria, que é uma política de abertura comercial, né, Felipe? Isso, assim, desde quantas décadas que a gente fala sobre isso. E eu acho que, de novo, a gente precisa trazer esse tema para a agenda, porque ele não chega na agenda. Você vê, não tem uma discussão nos últimos 4, 5 eleições em que uma política de abertura comercial ou uma política comercial tenha sido debatida. O Brasil acaba sendo reativo a situações como foi ali o tarifaço, mas ele não tem uma visão ou uma postura ativa porque não há uma agenda específica que trate, pegue especialistas, ouça os especialistas, como é que a gente vai desenhar uma política de abertura comercial. Nunca foi prioridade. Não. Então, eu acho que botar isso na agenda é importante. Um quarto ponto fundamental é o Brasil voltar a ganhar produtividade, ou seja, a nossa produtividade é baixíssima, isso tem a ver com educação, tem a ver com os gargalos de infraestrutura no Brasil, mas a nossa produtividade vem despencando, inclusive em comparação aos nossos vizinhos aqui, como o Chile, né? O que nós temos de fazer para atacar esse problema central? Bom, aí tem toda uma agenda micro, né, de segurança jurídica, de revisão das sobreposições de leis ambientais, esse Estado que
age de uma forma no nível municipal, mas age de uma forma diferente no nível estadual e depois no nível federal. O judiciário, eu acho que aqui são pequenas ações microeconômicas. Eu acho, aqui tem uma proposta, uma agenda de reformas microeconômicas, simplificações, que tivemos recentemente, inclusive com a Lei de Liberdade Econômica. Tem iniciativas que visam a esses pequenos pontos de fricção que têm impactos muito grandes em produtividade. Mas a reforma do Estado também. Ela também tem um impacto em produtividade muito relevante. E ela tem não só do ponto de vista direto no aumento da produtividade do setor público, considerando o tamanho do nosso setor público, mas porque ela deixa de impactar negativamente também o setor privado. Então, essa é uma agenda que a reforma administrativa também ajuda. Você incluiria nesse pacote uma outra revisão importante da reforma trabalhista, que é outra questão que também pesa demais? Não, tendo que eleger prioridades, Felipe, eu acho que a gente está com um cardápio já bem desafiador. Muito bem, muito bem. Eu acho que essa pode esperar uma nova reforma. Pode esperar uma nova. E, claro, tem uma ação no judiciário também para que a gente não ande para trás em avanços que a última reforma trabalhista já conquistou e que volta e meia a gente, a questão dos sindicatos, de contribuições, tudo, pois é. Isso... Judicialização que voltou ao nível antes da reforma. Antes da reforma. Então, assim, eu acho que hoje tem uma atuação no judiciário até maior do que efetivamente legislativa. O último ponto é saber como esta reforma tributária que foi aprovada pode se tornar uma alavanca para esse ganho de competitividade ou pode se tornar mais uma dor de cabeça para o setor privado. O que o presidente tem que ficar de olho na regulamentação da reforma tributária? Eu acho que não só na regulamentação, mas na implementação. Quando a gente fala do split payment, tem uma complexidade na implementação da reforma, uma complexidade operacional que é muito importante que a gente seja capaz de olhar com cuidado. Lembrando que a gente tem, 27 estados, unidades federativas aqui que vão ter de alguma forma que dar conta dessas compensações. E sei que existe uma iniciativa, inclusive apoiada pelo Banco Mundial, para que essa plataforma seja bem desenvolvida, porque é como no caso do Open Finance, são conexões que vão ter que acontecer de uma forma padronizada, segura, robusta. Então, eu te diria que assim, a minha preocupação hoje é maior, inclusive, do ponto de vista de implementação, porque criamos um sistema complexo, muito melhor, ordem de grandeza melhor do que o anterior, do ponto de vista de eficiência econômica, não tenho a menor dúvida, mas é um sistema complexo para operacionalizar. Então, eu acho que no conceito está bem desenhada, a regulamentação, acredito que esteja avançando de forma positiva, mas a implementação desse modelo operacional de compensações e de rastreamento não é simples. Você, com a sua visão otimista, certamente endossa a ideia de que nós temos uma ótima geração de jovens políticos surgindo nos estados e municípios, E essa renovação política pode vir mais cedo do que nós imaginamos, Hoje nós estamos muito contaminados pelo pessimismo da atuação do governo federal, mas muitas coisas boas estão ocorrendo nos estados e municípios brasileiros. Você acredita que essa mudança geracional vai ser fundamental para colocar o Brasil no caminho certo? Não tenho dúvida, Felipe. Eu acho que há muito, não temos uma safra de governadores, porque, claro, sempre tivemos governadores que se destacavam, você trabalhou próximo de vários, mas agora a gente tem um conjunto, que é um conjunto muito representativo de governadores jovens, que estão fazendo um trabalho fantástico nos seus respectivos estados e que são a liderança de amanhã mesmo, daqui a pouco. Então, eu acho que a gente tem, sim, uma renovação que tem que ser reconhecida, aplaudida, E que bom, Sim, muito obrigado. Exatamente. Obrigada, Felipe. Um prazer. Um prazer. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan.
Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.